Fala galera, e hoje nós vamos conversar sobre o que está por trás da Super Quarta. Como vocês sabem, todas as estratégias que eu crio, elas são criadas perante certos estudos e também as simulações onde eu encapsulo isso em uma diretriz para que a gente tenha o benefício de alguns conhecimentos que estão na base científica. A Super Quarta é muito mais do que você ir para o mundo e desempenhar o seu melhor. Eu quero explicar um pouquinho para vocês a parte fisiológica, a parte bioquímica e a parte neurológica do que envolve a Super Quarta, principalmente quando a gente coloca a Super Quarta com recompensa. Uma vez que vocês entendem mais a fundo a estratégia, consequentemente vocês aceitam a estratégia de uma forma muito mais legal e vocês conseguem executar e olhar para a estratégia com um olhar totalmente diferente. É como se você enxergasse um raio-x da estratégia, sabendo que ali existem várias camadas de benefícios para você. Então, o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam é o seguinte: essa estratégia, ela envolve circuitos robustos e eu vou segmentar eles aqui para vocês poderem compreender como eu olho para ela. Primeiro ponto, tá? A capacidade de treinamento de esforço do controle aonde você voluntariamente se colocou numa situação. Isso é muito importante porque treino é treino, jogo é jogo. E quando você escolhe fazer algo por livre e espontânea vontade que você entende tem um objetivo, isso é completamente diferente quando a vida te impõe. Porém, de forma análoga, no final das contas, você vai estar desempenhando isso da mesma maneira. Por isso que nós criamos situações para que o seu corpo ele entenda quando ele for sujeito àquela situação. Então, o primeiro ponto é exatamente esse: simular na vida para que, quando ela exigir de você o esforço máximo, isso não seja novidade. É muito importante que você entenda que sempre que algo for novidade na sua vida, o seu corpo ele não reage tão bem. Um exemplo muito clássico que eu tive disso na vida foi o seguinte: quando eu fui adestrar os meus cachorros, a primeira instância, quando eles colocaram ali numa situação de estresse, onde alguém foi bater neles e assim, só ameaça, eles ficavam com medo. Eu tive 2 Dobermans que, à medida que a gente foi treinando eles e adestrando, nas primeiras vezes eles ficavam com medo, eles faziam xixi. E depois que eles foram treinados, eles viraram máquinas, entendeu? Porque aquele novidade já não era mais algo que eles não tinham domínio e, consequentemente, eles começaram a desempenhar ali o instinto deles. Então, no nosso caso, essa exposição deliberada de alta demanda cognitiva e comportamental, porque a gente vai para a Super 4 para fazer o melhor. Por isso que, se for para você não fazer o seu melhor, não faça, entendeu? Eu não quero nenhum ruído no meio do caminho. É muito necessário que vocês entendam isso aqui. Então, isso faz com que você tenha um aumento à tolerância ao estresse e também resiliência no que você escolheu. Observe que são várias camadas e é uma progressão. Então, na hora que você ainda coloca um reforço positivo antecipado, porque você vai para a Super Quarta, já sabendo que no final do dia vai ter uma recompensa. E aí, o que acontece é que o engajamento que sustenta a parte de neurotransmissor, que eu vou descrever para vocês, cria um loop motivacional que faz com que você execute muito mais fácil tudo que você está fazendo. Por isso que a recompensa a partir de agora na Super Quarta, ela é essencial. E aí eu quero que você entenda então que existem então 3 combinações práticas aqui de conhecimento. Primeiro, treinar a mente para que você consiga suportar altas cargas de estresse controlados. Você colocar um comportamento que é baseado na sensação de prazer que você vai ter no final do dia, e você vai perceber que, sabendo que você tem a recompensa, isso faz com que você aguente muito mais. E aí o que acontece é que a gente começa a fazer uma modulação sua cerebral justamente para que você sustente a sua decisão. O foco aqui é o seguinte: é controlar o centro de planejamento, tomada de decisão e autocontrole. E aí o que isso exige? Existe foco na execução, existe você entender que esse estresse é controlado, você entender que à medida que você treina seu corpo para uma situação que ele nunca foi, naturalmente depois para poder repetir isso vai ficar muito fácil. Eu falo que fica sem esforço e a gente está criando isso tudo. Ou seja, você treina o jogo. E quando a vida real for te exigir isso, não vai ser surpresa para você, nem fisicamente, nem neurologicamente. Dessa maneira, tudo fica muito mais fácil. Então, o que eu quero propor aqui é exatamente isso. Ah, Danilo, quando a gente começa a criar uma situação de estresse onde você vai ali para poder demandar o seu melhor, claro que tem liberação de cortisol. As pessoas elas mal interpretam o cortisol. O cortisol é elevado, mas em níveis adequados, o seu corpo melhora, a vigilância ele melhora, a mobilização de substratos
substrato energético, principalmente carboidrato, e toda dieta de vocês tem carboidrato, ou seja, perante uma situação de estresse, o seu corpo, que é luta e fuga, ele vai mobilizar de uma forma muito mais rápida para o carboidrato que você tem ou qualquer outro substrato seja utilizado como fonte energética, te dando mais energia. Isso melhora a biodisponibilidade energética do que você come. E aí isso faz também com que você tenha um aumento da sua atenção. Por isso que você vai aproveitar para poder empenhar o máximo da capacidade cognitiva no que importa para você. Então, dessa maneira, o seu corpo estará preparado para isso. E aí, dentro desse ponto, eu quero que você entenda também que você escolheu fazer isso. Lembra, foi de forma voluntária. Então, à medida que você faz isso, aquele medo que muitas vezes a gente tem de nos submeter a uma situação, ele já não acontece mais. Porque nós estamos esperando também quais são as demandas futuras dessa situação para que você consiga fazer isso de uma maneira muito tranquila. Hoje em dia, eu coloquei essa estratégia do reforço positivo, né? A recompensa no final do dia, mas ela está muito mais do que o prazer que você vai estar no final do dia. Uma vez que você sabe e que eu insiro uma recompensa alimentar no final do dia, você tem, durante o dia, uma liberação hormonal, uma liberação de neurotransmissor, no caso aqui a dopamina, muito maior, que faz com que você consiga ter mais resiliência de manter sua posição. Olha que interessante, então, simplesmente a ideia de você saber que no final do dia você vai ter uma recompensa, isso faz com que você faça as coisas ao longo do dia de uma forma muito mais exemplar. Então, a liberação de dopamina que você vai ter lá no final do dia, ela não é só na hora da recompensa, mas é no momento de antecipação. E tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, gente, tem embasamento científico, tá? Então, o que eu fiz foi só na base científica para poder explicar algo que a gente já fazia e eu vi que tem todos os embasamentos. Ou seja, olha que fantástico, sabendo então que vai ter recompensa por antecipação, você cria um ambiente muito mais ideal para que você consiga ter um nível de dopamina maior durante o dia para poder sustentar o seu esforço mesmo sobre fadiga, o que é fantástico, entendeu? Então, eu quero que você compreenda que ao longo do seu dia, nesse ambiente que a gente criou, a sua fadiga ela vai ser menos perceptível pelo seu corpo. Por quê? Ele vai ter uma compensação de custo-benefício, sabendo que você está cumprindo uma estratégia que você sabe que funciona, que você confia, que faz bem para você e que no final do dia você vai ter ali um ganho futuro, uma recompensa. Ou seja, tudo para o seu corpo vai parecer que é um custo fisiológico menor do que realmente envolve. E olha só como é que é bonita a neuroquímica envolvida, os neurotransmissores. O pessoal fala muito de dopamina, mas não explica. A dopamina, então, é o quê? A gente consegue liberação de dopamina não só na recompensa, mas ao longo do dia, pelo sinal da expectativa, que reduz a sensação de esforço, que eu vou colocar aqui um esforço que ele é subjetivo, porque cada pessoa tem um. Por isso que fazer super quartas de forma periódica melhora muito a sua vida, entendeu? Outro ponto que a endorfina, que ela é liberada no processo, ela melhora o seu humor e a tolerância. Eu vou colocar aqui tolerância à dor, mas a tolerância ao estresse. Que o estresse ele está sendo controlado. Não é igual eu te jogar na savana e deixar um leão correr atrás de você. Não. Aqui é tudo controlado. Por isso que o seu corpo tem uma adaptação diferente. E por último, a gente tem ali a parte de serotonina, por exemplo, que é justamente onde você consegue ter um controle de impulsividade sustentado por um comportamento que foi planejado. E aí, dessa maneira, esses 3 hormônios funcionando nesse setor, gente, o seu corpo vira uma máquina, entendeu? Porém, existe um ponto. O seu corpo ele vai funcionando, e lá para as 6 horas da tarde, que é uma estratégia nova que eu quero introduzir para vocês, você tem que fazer alguma coisa para você poder dar um choque no seu corpo. Mas vamos adiante para vocês poderem entender também muito essa bioquímica da recompensa alimentar. Isso aqui é muito importante, porque você pode utilizar isso em outros setores da sua vida. Lembra sempre que a recompensa, ela não pode te prejudicar, tá? Então, se você for usar essa estratégia em outros setores da sua vida, a recompensa ela não pode ser degenerativa, ela tem que estar dentro de um planejamento. Por quê? Porque quando você consome algo gostoso lá no final do dia, já colocando ali dentro da nossa estratégia, você tem um reforço positivo de uma sensação de alívio que ela é importante para poder reforçar um hábito. Ou seja, na hora que você tem a recompensa na quarta-feira em uma quarta, para a próxima você faz mais fácil. A vida sem esforço é aquela que o seu corpo repete algo que ele sabe que faz bem para ele, que de forma muito voluntária. E isso cria um ciclo de aprendizado, que eles falam, né? Ciclo de aprendizado dopaminérgico, que é esforço, resultado, prazer e motivação para poder repetir. Por isso que isso cria um circuito que ele é inacreditável, que só te traz benefícios. E uma coisa legal é que atleta usa muito isso.
Ou seja, o atleta que tem de alto desempenho, ele utiliza várias estratégias semelhantes, quando eu falo isso, atleta de elite, tá? Que chamam o quê? Periodização mental, que eles treinam cenários controlados de alta pressão e carga, ou seja, existe uma coisa chamada periodização nutricional para atleta, onde você cria situações onde você não vai ter o ambiente ideal para que você performe, para que quando você tem um ambiente ideal, você consiga ter uma performance muito maior. Um exemplo disso aqui, às vezes a gente coloca o atleta para poder treinar desidratado, treinar sem dormir, treinar com reservas baixas de glicogênio, que seriam vários dias adaptados, por exemplo, treinar com reservas altas de glicogênio. Então a gente vai criando situações fisiológicas para aquele atleta, para poder criar barreiras, sim, para ele poder não conseguir desempenhar o máximo, mas ele tem adaptação perante aquela situação, porque ele vai para poder desempenhar, e aí no longo prazo, quando ele tem um ambiente perfeito, ele tem uma performance muito maior. E é justamente o que a gente está criando aqui. Isso cria uma resiliência cognitiva de tolerância não só à falha, porque você vai para Super 4 e às vezes você falha, mas à medida que você vai acertando, isso faz com que você fique muito mais forte e confiante. Lembra sempre que a confiança que você tem, que aumenta o quê? Que aumenta o estado de vigilância sobre você, é você que cria. Por isso que vocês vão entender que eu falo para não beliscar, porque na hora que você belisca, você diminui o estado de vigilância sobre você e isso reflete em outros setores da sua vida. Olha como todas as estratégias elas estão interligadas. Eu não faço nada por acaso. Tudo que eu passo para vocês passa por uma engenharia muito complexa para que isso vire uma diretriz dentro de um planejamento. E aí, para poder o quê? Completar, eu quero que você entenda que quando você modula a sua parte neurológica para que ela faça com que você crie um ambiente para que o seu corpo suporte algo físico, isso cria o que o pessoal chama de neuroplasticidade adaptativa, que é induzida por um estresse voluntário, fazendo com que o seu corpo ele funcione muito melhor. Ou seja, tem como fazer isso todo dia? Não. Eu falo para vocês, não é para poder fazer super quarta todos os dias. Porém, quando a vida te demandar para que você entenda que a sua posição, por exemplo, ela depende da sua máxima capacidade ali, você já terá feito isso várias vezes, não será novidade, você vai conseguir fazer. Então, ficamos por aqui. Eu queria dar uma explicação geral de como funciona a minha cabeça para poder passar uma estratégia para vocês, principalmente quando a estratégia já existe e eu estou complementando ela com algo que tem um embasamento lá na base científica. E dessa maneira ficou muito mais tranquilo para vocês poderem entender o que é a super quarta. Tamo junto, galera, e vamos para cima.